Graças e paz. Vamos para o nosso próximo bloco, um olhar sobre o século XX. Esses dois próximos blocos nós iremos fazer um só, iremos ter apenas uma pequena pausa para depois ser disponibilizado melhor no vídeo, mas iremos fazer em um só tempo. Um olhar sobre o século XX. Estudar as principais modificações tecnológicas e sociais que ocorreram no século XX e influíram nas formas de música e do culto. Então, nós somos afetados pela sociedade onde vivemos. Então, qual é o conteúdo daquilo que iremos pensar nesse momento? Considerações gerais. O século XX trouxe tantas e tão rápidas transformações que, mesmo agora, no século XXI, é difícil enumerá-las. A maioria das invenções, guerras, contradições e descobertas científicas que se faz presente na atualidade teve início no século passado. Muitas inovações foram benéficas, como na área da ciência, e muitas mais foram doloridas e trouxeram rupturas importantes entre gerações, povos, religiões e orientações políticas. Em uma visão panorâmica, percebe-se o século XX desorientado quanto ao rumo político dividido entre capitalismo e comunismo. Guerras mundiais aconteceram, além de outras guerras menores, que, divulgadas em detalhes pelos novos meios de comunicação, trouxeram pavor, insegurança e medo quanto ao futuro. Ao lado disso, percebe-se a luta por direitos igualitários de mulheres, negros e índios, a chegada de novas e modernas máquinas que substituíram a força braçal do homem, as novas abordagens sociais e científicas para enfrentar problemas e doenças novas em todo o mundo. Também aconteceu a chegada de novos remédios, novos meios de transporte, nova comunidade por meio da internet. Novo, tudo novo e rápido, complicado e incompreensível para a maioria. Antes de olharmos para a influência dos meios de comunicação, é preciso entender que muitas coisas Deus agiu na história com as mudanças que foram acontecendo, e Ele mesmo proporcionou muitas mudanças para que o seu plano, o seu propósito de vida chegasse a todos os povos. Mesmo quando olhamos para o contexto bíblico dos impérios, quando Daniel tem uma visão, por exemplo, dos impérios que viriam, nós olhamos Deus controlando a história da humanidade. A Bíblia vai nos dizer, em Gálatas, capítulo 4, por exemplo, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ele enviou Jesus para nos resgatar das trevas. Então, Deus teve o domínio e o controle da história. E o que aconteceu na plenitude dos tempos, quando Jesus veio? Depois de todos aqueles impérios que passaram, por exemplo, o Império Grego, ele influenciou a língua no mundo e até os nossos dias. Muitas coisas que usamos na atualidade é uma linguagem que foi influenciada pela cultura helênica, os povos helênicos, não é? O povo grego. Por exemplo, quando nós vamos, o médico do coração, nós vamos a um cardiologista. Cardio é uma palavra grega, logia é de uma palavra grega. Então, em muitos aspectos, isso influenciou a nossa vida até hoje. Os romanos, eles abriram estradas por todo o mundo. Por exemplo, nós vamos aqui pertinho de nós, em Trier, na cidade de Trier, tem lá a Porta Nigra, e a cidade de Trier, não sei se os irmãos sabem, é dos períodos bíblicos. Então, o Império Romano, ele abriu estradas para o mundo todo. Então, na plenitude dos tempos, quando Jesus veio, havia uma linguagem que poderemos dizer uma linguagem universal, o grego, e estradas próprias para que o plano e o propósito de Deus acontecesse e chegasse à humanidade. Nos nossos dias, Deus usou também as situações no século XX que beneficiaram a propagação do Evangelho, mas também trouxe influências negativas. Isso,
inclusive para o nosso culto. Então, vamos ver algumas influências da área da comunicação, dos meios de comunicação que atingiram a música e o culto. Nós não vamos dizer aqui, nesse momento, se é benéfico ou não, nós vamos ver as influências no meio de comunicação. Uma das influências mais fortes no estilo de culto, especialmente nas formas de expressão musical presente nas igrejas, na igreja evangélica, é a preparação de novos meios de comunicação. Eles foram chegando aos poucos e gradualmente mudaram o mundo, a interpretação dos acontecimentos e o próprio gosto musical. Então, nós vemos aqui que os meios de comunicação eles trouxeram influências para a música na igreja. Com os meios de comunicação, as músicas antigamente cantadas nos cultos das igrejas passaram a habitar os lares e, claro, eram selecionadas de acordo com o gosto pessoal de cada um. Este comentário tem uma importância muito grande. Quais foram as mudanças no meio de comunicação? Primeiro, o rádio. Os primeiros programas evangélicos transmitidos pelo rádio aconteceram na década de 1920, seguindo a tendência cristã marcante da época, evangelizar todos os povos. Assim, músicas de todos os ritmos, como a rumba latina, Broadway para os americanos urbanos e cânticos africanos para seus descendentes, foram introduzidos em música especial com trios, solos, quartetos e coros. Por meio do ministério de Charles Alexander, havia cultos de entretenimento, onde se cantava horas a fio, junto com a plateia, sendo transmitidos diretamente pelo rádio. O rádio ainda é importante na divulgação da música e do estilo de cântico. Então, nós vemos a influência do rádio no culto e na música. Depois disso, houve o quê? A indústria fonográfica. Não demorou muito para que os primeiros discos invadissem as casas com toca-discos de várias potências e tamanhos. Posteriormente, foram substituídos por CDs e DVDs, selecionadas com o único critério do gosto pessoal. Pela segunda vez aparece essa palavra. As pessoas se tornaram consumidoras apaixonadas de música, que incluía clássicos, pop, country, jazz, rock e qualquer outro. Então, nós vamos ver aqui que, com o avanço da comunicação, a música começa a entrar nos lares, nas casas das pessoas. Mas, dentro desse segundo tópico aqui, nós vamos ver que as pessoas passaram a se tornar consumidoras e com um gosto próprio, um gosto pessoal. Com isso, aconteceu o quê? Os chamados, atualmente, shows gospel. Então, nós vemos aqui que, com o avanço da comunicação, houve algo benéfico, que a música entrou nos lares das pessoas, mas também nós vemos aqui que começa, então, a ter uma pequena deturpação do objetivo final da música. A televisão. Este é ainda o mais poderoso meio de comunicação das massas e o maior formador de opinião da atualidade. Desde a década de 1950, com a possibilidade de evangelismo por meio de programas de televisão nos Estados Unidos, foi propiciada a criação de mega-shows evangélicos, com a produção cara e caprichada de luzes, vestimentas, cenários e produções fonográficas. Muitas destas músicas e hinos encontram-se nas coletâneas musicais da igreja de hoje, e várias são de excelente qualidade. É um comentário que a autora faz. A música evangélica, então, o que ela passou? Passou a ser emocional, pessoal, tratando de problemas da atualidade, como solidão, medo, insegurança quanto ao futuro e etc. Então, nós vemos aqui esta mudança. Depois, houve ainda uma outra mudança no meio da comunicação, que foi os recursos sonoros e visuais, que também são benéficos. Todos esses recursos do século XX trouxeram novas necessidades.
muitas vezes de alto custo financeiro. Microfones mais potentes, instrumentos de última geração, amplificadores e alto-falantes, capazes de produzir sons nunca antes necessários, atingindo multidões cada vez maiores. Espectadores ávidos por fortes emoções. Coreografias, danças e telões que, junto com as apresentações, se tornaram grandes e dispendiosos eventos. Mas o problema ainda é a falta de identificação com o povo e o afastamento dos astros e estrelas do público real. Também se passa a divulgar a vida cristã como uma grande festa, onde todos os problemas são superados com música rítmica, alegre e de mensagem encorajadora. Quero falar ainda o outro avanço, que talvez seja o mais significativo, a internet. Atualmente, a maioria dos grupos de música das igrejas utiliza deste prático meio para selecionar, aprender e cantar e tocar as músicas que pretende utilizar nos cultos. Junto vêm os trajeitos corporais, as expressões na ministração e as formas de utilização da voz. Mas é necessário sempre avaliar quais são as fontes, como é a letra, se está cifrada corretamente e se a altura é favorável à congregação. Caso contrário, a internet, como já acontece muitas vezes, exerce uma ditadura musical, impessoal, sem prévia avaliação de formas musicais e de letras. Então, nós vemos que o avanço da comunicação, ela trouxe muito benefício, mas também junto veio alguns problemas. Nós vamos aqui para as reflexões práticas e depois iremos trazer alguma discussão, um posicionamento dos irmãos. O que nós aprendemos? Não é fácil, em meio a tantas mudanças percebidas no século XX, refletir sobre suas lições. Para isso, o século parece estar longe, pois já se passou de mais de uma década do início do século XXI. Entretanto, toda maneira de ser e agir dos ministérios nas igrejas é reflexo de grande parte das mudanças do século XX, em especial as novas formas de comunicação. Portanto, deve-se refletir em tudo o que aconteceu. A primeira reflexão é sobre o uso das novas tecnologias nos ministérios da igreja e, em especial, junto ao Ministério de Música. Não se pode negar sua eficácia e o seu longo alcance, a praticidade e a melhoria nas potências de comunicabilidade, mas nunca se pode deixar de lado a verdade bíblica de que a obra do Espírito Santo é que transforma. A tecnologia é boa, mas não é preciso ajudar espiritualmente o que deve ser feito. Há grupos que se recusam a trabalhar e se não puderem utilizar este ou aquele recurso tecnológico, e muitas vezes de marcas específicas, isso é o reinado de marcas específicas. Isto é o reinado da mídia, que deve ser evitado de qualquer forma. Embora se dê valor a materiais de boa qualidade que tenham utilidade para utilidade real no ministério, não esqueça que a obra evangelizadora e transformadora de vidas é Deus. Seja feliz com o que tem, dando graças por cada um deles. Então, nós vemos aqui que, junto com o avanço, há imposições, sobretudo no ministério. Eu frisei esta parte aqui: seja feliz com os recursos que tem, dando graças por cada um deles. Nós temos avançados. Um dos objetivos desse seminário, além do crescimento espiritual, ministerial, capacitação de cada um, nós sabemos que
o valor que está sendo investido nesse seminário vai ser revertido para a aquisição de novos equipamentos dentro das nossas possibilidades. Então, isso tudo é benéfico, mas o que nós precisamos entender é que isso não deve ser imposto. O nosso primeiro culto, como congregação, como igreja, desta igreja que se formou há mais de 3 anos atrás, há 3 anos atrás, nós tivemos um período como congregação, nós fizemos uma reunião em um hotel e o louvor, a música, a adoração, foi dirigida pela irmã Roberta, batendo palmas. E todas as vezes que nós conversamos sobre o ministério de louvor da igreja, sobre escala, sobre equipamentos, sobre músicos, eu sempre falo para ela assim, você lembra como nós começamos? Batendo palma. Agora, nesse mês, no próximo mês, nós estamos com uma dificuldade de escala. Eu falei para ela, se for preciso, o pastor canta. Porque o que não pode deixar é o louvor e adoração a Deus. Então, nós nos utilizamos e nos utilizaremos de todos os meios que Deus nos dispor para melhor servir, seja através do rádio, seja através da indústria fonográfica, se algum irmão quiser gravar, ou mesmo esse ministério, Deus nos abençoar com canções, com composições, nós vamos usar aquilo que Deus nos dá. Se precisarmos ir para a televisão, nós vamos, porque o nosso objetivo é louvar a Deus, adorar a Deus e alcançar vidas. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, ser uma imposição no nosso ministério. Então, nós sabemos que nós recebemos influências da sociedade onde estamos inseridos. E como eu falei já no início, isto foi uma verdade no início do ministério. Nós precisamos, e os irmãos também precisam, porque eu faço. Eu olho para o que está acontecendo em outras igrejas. Existem igrejas que eu sigo nas redes sociais, pastores que eu acompanho. Eu olho para ver o que Deus está fazendo no mundo. Mas também nós não podemos tirar os olhos, principalmente, daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Nós podemos olhar para aquilo que acontece no mundo, mas sempre com um olhar crítico da Bíblia, da Palavra de Deus. Por isso que nós iniciamos esse seminário falando sobre as definições de adoração, de louvor, de culto, porque este é o cerne do nosso ministério e da nossa vida. Porque nós sabemos que por exemplo, as pessoas agora, elas têm o desejo de consumir. E nós não podemos ser, como falei também sobre os animantes, ou animadores de plateia, nós não podemos ser um ministério para servir o consumismo das pessoas. Então, que as pessoas venham para o culto para consumir o culto que está sendo cantado ou que está sendo ministrado. E eu tenho ensinado isso, nós temos falado isso, que cada um de nós, você e eu, nós viemos para o culto para oferecer. Qual é a palavra que nós reafirmamos do significado de culto que os nossos irmãos ingleses usam e o que Paulo fala em Romanos 12:1? O que é culto? Serviço, oferecer. Então, o nosso culto precisa ser oferecimento a Deus, da nossa adoração e do nosso louvor. Nós vamos utilizar todos os meios possíveis para cumprir a nossa missão, glorificar a Deus, edificar pessoas e alcançar vidas. Mas nós não podemos estar presos a uma imposição deste século e deste mundo, porque existe uma corrente, uma linha de pensamento, e é a verdade com base bíblica, que o cristão é contra a cultura do mundo. Então, nós não podemos absorver tudo o que o mundo diz, e a palavra do Senhor vai nos falar isso em Romanos, que nós não devemos nos conformar com o mundo. Que é o que conformar? Tomar a forma do mundo. Então, não é porque o mundo usa fumaça, usa luz, que nós vamos também usar. Nós não vamos usar porque eles usam, nós podemos usar
para alcançar um objetivo. Então, nós falamos sobre o papel da arte. Por exemplo, nós temos aqui luz, iluminação. A iluminação é uma arte no culto, mas nós usamos esta arte, esta iluminação, para glorificar a Deus. Então, nós precisamos não receber o padrão imposto pelo mundo. É claro que nós temos que usar as tecnologias, mas não se amoldar a elas. Amém? Queria ouvir, antes de passarmos para o próximo bloco, se algum irmão quer falar algo, mas deixa eu terminar aqui essa reflexão que é importantíssima, que a autora colocou aqui. A história da música de culto, página 173. A história da música do culto mostra que esta preocupação é antiga. Quando se memoriza alguma canção, memoriza-se também sua mensagem. Ela deve ser clara e completamente bíblica, pois não se sabe quem a escutará e aceitará. Certamente, Deus pedirá contas de quem estiver nos ministérios musicais, já como responsável pela autoridade da sua mensagem. Então, aqui tem um conselho para nós. Então, jamais escolha um cântico pelo fato de que foi cantado no louvorzão. Então, jamais escolha um cântico, principalmente aqueles que são responsáveis pelo repertório, não escolha a música porque ela foi cantada em um show ou porque o artista tal canta, ou porque tem uma batida que fala jamais para os músicos instrumentistas, legal. O critério é o que ele transmite a respeito de Deus, as pessoas e o quanto será correto biblicamente. Então, nós precisamos estar, usando uma palavra mais moderna, né, antenado ou conectado com o mundo, se utilizar das coisas desse mundo, mas com o objetivo de glorificar a Deus, edificar vidas e pregar o Evangelho. Amém? Algum comentário dos irmãos, um posicionamento, uma reflexão, algo que os irmãos queiram compartilhar nesse momento, uma experiência? Fiquem à vontade. Amém? Glória a Deus. Então, vamos encerrar este bloco e vamos para a unidade 9.